Olá, pessoal, de volta aqui, professor Marcos Vinícius. Vamos à nossa aula 02, né, da disciplina Contabilidade aplicada ao agronegócio. Tá? A gente vai trazer aqui a nossa tela de volta para a gente poder estar passando aqui o conteúdo, né, da nossa aula 2. Beleza? Só ajustando aqui. Muito bem, acredito que a tela esteja passando para vocês aí. Então, nossa aula 02, Introdução à Contabilidade Rural. Agora vamos ver a forma jurídica de exploração na agropecuária, como que se dá a forma jurídica, né, de atividades na área da contabilidade rural agropecuária. Primeiro, a gente precisa fazer uma distinção entre quem é pessoa física e pessoa jurídica, tá? Para a gente poder trazer essa forma jurídica para a agropecuária, para uma atividade, né, na área agropecuária. Então, pessoa física, para a gente entender, ela é a pessoa natural, tá? É todo ser humano, é todo indivíduo, sem nenhuma exceção, né? E a existência de uma pessoa física, ela termina apenas com a morte, tá? Então, nessa primeira forma jurídica, que é possível explorar a atividade rural, nós temos aí a pessoa física, ou seja, aquele produtor rural, né, comum, trabalhador rural, trabalhador da roça, o homem do campo, é aquele que está ali é, plantando, colhendo, né? Às vezes só para a sua subsistência, e às vezes também em agricultura familiar, em forma de agricultura familiar, associado, né, a alguma associação ou um cooperado de uma cooperativa. Então, ele é uma pessoa física. Tá? Já a pessoa jurídica é a união de indivíduos que, por meio de um trato reconhecido por lei, formam uma nova pessoa, tá? Com personalidade distinta da de seus membros. Então, é importante a gente entender que a pessoa jurídica ela forma uma nova pessoa, tá? E ela é distinta da pessoa dos seus membros, ou seja, das pessoas físicas que compõem a pessoa jurídica, tá certo? Então, as pessoas físicas, elas têm, além de, delas só, né, ela pode estar envolvida em, em uma pessoa jurídica, tá? Ela pode estar relacionada em uma pessoa jurídica, certo? Outra coisa importante, que as pessoas jurídicas elas podem ter fins lucrativos, tá? Como as empresas industriais, comerciais, mas também podem não ter, que é o caso das cooperativas, como a gente falou, de estarem associados a alguma associação, né? Uma associação cultural, religiosa. E, normalmente, quando a gente fala em pessoa jurídica, a gente fala de empresa, certo? No Brasil, prevalece ainda a exploração na forma da pessoa física, na questão não só da atividade rural, mas em outras atividades, atividades comerciais, pessoas que ainda não se formalizaram, né? E elas, né, exploram ainda economicamente, tá? E se tem ainda essa prevalência, por julgar-se que seja menos oneroso do que a pessoa jurídica. E é um dos gargalos para a formalidade, né? É a questão da onerosidade em se constituir uma empresa. Até que pode ser verdadeira essa premissa, né, para pequenas atividades, né, pois existe essa questão da tributação, né, da ordem fiscal, certo? Que muitas vezes se torna vantajoso estar ali apenas como pessoa física, tá certo? É, As pessoas físicas, tidas como pequenos e médios produtores rurais, eles não precisam, para fins de imposto de renda, fazer escrituração regular em livros contábeis e podem apenas realizar e podem utilizar apenas um livro caixa, né, e efetuar ali uma escrituração simplificada. Esse livro caixa já vai servir de base para a apuração do seu imposto de renda, não precisando
está realizando, né, toda a escrituração. Outra coisa também importante a destacar é que as físicas tidas como grandes produtores rurais, tá? Eles vão ser equiparados às pessoas jurídicas para fins contábeis. Então, existem pessoas físicas que elas são fazendeiros, né? Elas são pessoas que são donas de grandes fazendas, mas não são pessoas jurídicas. Só que, pelo porte da produção, elas vão ser, sim, para fins contábeis, equiparadas a pessoas jurídicas, tá? Então é importante entender isso aqui, da equiparação de uma pessoa física à pessoa jurídica por serem grandes produtores rurais. E aí deve-se fazer, então, a escrituração regular por intermédio de um profissional contábil qualificado. Tem que procurar esse rapazinho aqui, ó. Tem que procurar o contador para poder fazer todo o processo para fins fiscais. Beleza? Então, não pode apenas. Não, ele não vai ser considerado apenas uma pessoa física, tá certo? Então, ele vai precisar de toda a contabilidade, ser feitos os lançamentos de débito a crédito e, evidentemente, a gente não vai se voltar aqui para a pessoa física, tá? A gente vai se voltar o material que a gente se disponibilizou para vocês, do professor José Carlos Marion, né, do livro dele, da Contabilidade Rural. Ele diz lá, né, que não vai se deter às pessoas físicas, e sim a contabilidade das pessoas jurídicas e das pessoas físicas equiparadas às jurídicas, certo? Que aí precisa possuir as suas demonstrações contábeis sendo elaboradas de acordo com o regime de competência, beleza? A atividade rural no Código Civil, o atual Código Civil, não é, de 2002, ele define o termo empresários, que vocês veem em contabilidade, melhor dizendo, em direito empresarial, dentro da contabilidade empresarial, né? Existe lá, vocês devem ter estudado essa parte da legislação, né? Do direito empresarial. E lá, no Código Civil, nós vamos encontrar a definição de empresário. O que é o empresário? É aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços. E aí vai esse termo do Código Civil, né, se relacionar com o produtor rural, tá? O grande produtor rural. Ele se torna empresário por quê? Porque ele vai ter que formalizar a sua empresa rural, ele será um empresário, porque ele vai sim estar exercendo profissionalmente uma atividade econômica, ou seja, uma atividade que lhe dá lucros, né, de forma organizada, né, e vai produzir, né, e circular o bem ou o serviço na questão rural. Né? O bem aí seria o produto agrícola, tá certo? Então, com o novo Código Civil, né, se você tem aí esse termo, empresário, tá? E assim o produtor rural ele passa a ser chamado de empresário rural, em função da definição mencionada lá no Código Civil, desde que se inscreva na junta comercial, que é um dos passos, né, para ser um empresário, ou seja, para se constituir uma empresa, é o registro, tá, no comércio, que se dá na inscrição da junta comercial, tá? Não se inscrevendo na junta comercial, aí ele vai ser considerado um produtor rural autônomo, que também é permitido que assim ele esteja, tá? E o empresário rural ele pode exercer essa atividade nas seguintes formas jurídicas. Ele pode ser, como dissemos, autônomo, mas ele pode ser um empresário individual, né, como um microempresário individual, que é o MEI, ou uma microempresa, tá? Ou ele pode também constituir uma sociedade empresária, como aqui substituiu a ELI, que é a SLU, né?
Então, a SLU é chamada uma das empresas, né, limitadas, que é quando não quando protege, né, o patrimônio dos sócios, ou do sócio, porque a SLU é Sociedade Limitada Unipessoal, ou seja, eu posso ter uma sociedade de um sócio só, que seria o, o próprio produtor rural, tá? Ele pode optar por essa opção também, certo? Que mais que a gente pode estar trazendo sobre a forma jurídica? A associação nas explorações agropecuárias. Pessoal, existem dois tipos de investimento, tá? Nas explorações agropecuárias: o capital fundiário e o capital de exercício. Tá? Capital fundiário, aí eu tenho terra, edifícios, e edificações rurais, benfeitorias e melhoramentos na terra, cultura permanente, né? A gente vai estudar isso, né? Aquela cultura que ela traspassa vários anos, né? Você fica com aquela cultura, ou a questão dos pastos também, tá? Tudo isso representa o capital fundiário chamado. Então, se investir num capital fundiário é investir em terra, é investir em edifício, numa edificação rural, uma benfeitoria, um poço artesiano, um melhoramento da terra, um sistema de irrigação, uma cultura permanente, né? Você tem ali árvores frutíferas de 5, 10, 20, 30 anos, os pastos que são de corte, que eles vão só rebrotando, né? Então, são exemplos de capital fundiário. E o capital de exercício é o capital operacional, ou o capital de trabalho, tá? Por exemplo, o gado para reprodução, animais que você utiliza para o trabalho, que vai estar sendo cada vez mais escasso, né? Mas ainda existe. Os equipamentos, os tratores, isso é chamado de capital de exercício, tá? Temos aí, ainda dentro da Associação nas Explorações Agropecuárias, duas personalidades, né? O proprietário da terra e o empresário. Tá? Então, você, que é um produtor rural, você pode estar encaixado, né, nessas duas personalidades economicamente distintas, tá? Tanto das associações de capital fundiário como das associações de capital de exercício. Ou seja, eu posso ser o proprietário da terra, né, que aí eu vou fazer o quê? Eu vou participar com o capital fundiário, ou seja, eu vou dar terra, eu vou dar é, é, fazer os melhoramentos, o, o benefício na terra, a benfeitoria, né? Ou seja, eu vou proporcionar todos os recursos fixos que são vinculados à terra e não se pode retirar dela, tá? O capital fundiário ele tem essa característica, né? O que fica na terra, aí eu não posso tirar dali, certo? E os edifícios, né? No caso das indústrias agropecuárias, né? Os equipamentos, as máquinas que estão ali, né? Não, perdão, equipamentos não, o próprio prédio, né? Que eu não posso tirar o prédio dali, tá? Os pastos que estão lá. Então, eu posso ser eu posso ser o proprietário da terra, né? Participando desse negócio no capital fundiário. E, por outro lado, eu posso ser o empresário participando com o capital de exercício. Tá? Então, aí eu vou explorar o negócio agropecuário, independente de ser ou não o proprietário da terra, certo? Eu vou dar o meu capital operacional, capital trabalho. Eu vou entrar com o gado para reprodução, eu vou entrar com equipamento, com os tratores, ou seja, com o instrumental necessário para o funcionamento do negócio, certo? Esse tipo de capital, que é o empresário que entra, né, ele pode ser permanente, ou seja, eu ter eles ali sem se destinar à venda, como é o caso das máquinas, né, dos tratores e em uso, ou pode ser circulante, pode ser no caso de dinheiro, né, dinheiro mesmo que eu posso estar empregando, tá?
como recurso financeiro, certo? Então, são essas duas personalidades aí que a gente tem na exploração, tá? Agropecuária, certo? O que é e a partir dessa combinação, né, ou seja, eu combinando o proprietário com o empresário, aí eu vou ter as diversas formas de associação nas explorações agropecuárias, tá? E aí nós temos pelo menos 5 formas de associação. Eu tenho o investidor agropecuário com a propriedade da terra, tá? E nesse caso aí eu vou somar o capital fundiário e o capital de exercício, ou seja, esse investidor agropecuário que tem a propriedade da terra, ele é o proprietário e ele tem o capital de exercício. Ele investe também em capital de exercício e ele administra os negócios. Então, é tudo ele, tá? Esse investidor agropecuário com a propriedade da terra, ele é tanto o proprietário da terra como ele é o empresário, certo? Mas eu tenho também uma outra forma de associação, que é a parceria, tá? A parceria acontece quando o proprietário da terra contribui no negócio com o capital fundiário e associa-se a terceiros em forma de parceria que vão contribuir com o capital de exercício. Essa parceria ela vai estar sendo estabelecida no Estatuto da Terra, que vai determinar que os parceiros compartilhem os riscos e os benefícios dessa atividade rural, tá certo? E dentro dessa parceria, né, aí vai haver a divisão dos lucros, que tem uma limitação por lei. Acho que lá no material vocês têm isso, né? Eu tenho o parceiro otorgante, eu tenho o parceiro otorgado, certo? O otorgante aqui é o proprietário da terra e o otorgado é aquele que vai entrar com o investimento, com a execução do trabalho, com a gerência do negócio, certo? É nesse tipo eh, de forma de associação, certo? Outra forma de associação é o arrendamento. Acredito que você já tenha ouvido falar sobre arrendamento, né? O que é o arrendamento? A gente já trabalhou isso na disciplina de CIF, né? Os arrendamentos mercantis, arrendamento financeiro, e quando você aluga, né, para a produção e recebe em forma de produção. Nesse caso do arrendamento rural, tá? Então, quando o proprietário da terra ele aluga o seu capital fundiário, que dificilmente aluga-se o capital de exercício, mas o fundiário se aluga a terra para a pessoa plantar, para a pessoa produzir, né? E isso é alugado por um determinado período de tempo, tá? É isso que a gente vai chamar de sistema de arrendamento. O arrendador, né, que é aquele que arrenda a terra, ele vai receber do arrendatário, que é aquele que aluga a terra, uma retribuição, tá? Que é o aluguel, certo? Esse recebimento do arrendador, ele independe da produção, mas pela disponibilização do capital fundiário, tá? Da propriedade. Então, independente de produzir ou não, tá? Na questão do arrendamento, a pessoa vai entregar ou em forma de produto, ou se não houve o produto, em forma de dinheiro, tá? Ele precisa retornar esse valor que é contratado no arrendamento, ok? Outra forma é o comodato, tá? Que é uma espécie de empréstimo gratuito, né? Que, em virtude do qual uma das partes vai ceder por empréstimo para que seja usado ali a sua propriedade por um tempo determinado, por condições que vão ser determinadas no contrato, né? Você faz o chamado contrato de comodato, né? Isso acontece muito com moradores de terra, né? Aqui na nossa região era muito conhecido o morador. Cadê o morador da terra? Que é a pessoa que morava na terra há anos e anos. E aí, para não entrar com o direito de uso capião, né? É uma das formas de barrar o direito de uso capião, quando a pessoa entra na justiça para ganhar a terra porque usou ela há muito tempo. Tem o contrato comodato, que é um instrumento legal que vai barrar o uso, esse processo, né? Que aí no contrato vai dizer, ó, você está lá, mas você foi um contrato que foi feito por tantos anos e por essas condições ali pré-estabelecidas, certo?
Então, ele não recebe nada, ele só quer que a pessoa cuide da terra. Aí ele cede o capital sem nada receber do, do comodatário, certo? E a quinta forma é o condomínio, tá? A gente ouve muito falar condomínio em relação a, né, aluguel de casas, né? De prédio e tal, mas também existe na questão da propriedade rural. Condomínio é uma propriedade em comum, ou seja, uma copropriedade, em que os condôminos proprietários eles vão compartilhar os riscos e os resultados daquela propriedade, da mesma forma que a parceria, tá? Na proporção da parte que lhes cabe no condomínio. Normalmente é estabelecida na produção de cada safra. Então, parecido com a parceria, mas os dois são donos da terra ou têm essa copropriedade. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Caminhando aí na questão da forma jurídica de exploração agropecuária, a gente trata agora dos ativos biológicos e produto agrícola. E aí o CPC 29 está aqui na tela, né? Quem quiser dar uma estudada no CPC 29 faz bem, dá uma lida lá, entra no site do CPC, procura o 29 e ele vai trazer ali várias, várias definições, tá? Sobre ativo biológico e fazendo uma distinção entre ativo biológico e produto agrícola. A gente vai destacar aqui alguns pontos do CPC 29. O primeiro deles é o objetivo. Todo CPC, quando você pega, a primeira coisa que tem lá nas primeiras laudas é o objetivo. Tem o objetivo, tem o alcance, tem as definições, certo? Então, qual é o objetivo do CPC 29? Está na tela aí para vocês. É estabelecer o tratamento contábil e as respectivas divulgações relacionadas aos ativos biológicos e aos produtos agrícolas no ponto de colheita. Tá? Então, o objetivo CPC 29, ele, através das normas contábeis, vai trazer esse tratamento contábil, ou seja, como que é tratado contabilmente os lançamentos contábeis, tanto dos ativos biológicos como dos produtos agrícolas, né, que já estão no ponto ali da colheita. Tá? O alcance desse CPC 29, ele alcança 3 pontos aí, né? Os ativos biológicos, exceto plantas portadoras, que aí é no CPC 27, se eu não me engano, vocês vão estar, a gente vai estar vendo, né? Planta portadora. Então, o 29 alcança os ativos biológicos, a produção agrícola ao ponto de colheita, que seria o produto agrícola propriamente dito, né? Produto agrícola, e também vai alcançar as subvenções governamentais. Tá? Não sei se é o CPC 37 que vai tratar das subvenções, mas aqui no 29, com relação à questão específica do, da contabilidade rural, né, vai estar sendo tratado também aí, vai alcançar também no CPC 29 as subvenções governamentais, que são o que o governo, né, através dos incentivos, né, traz para, para a área do agronegócio, para a área da agricultura familiar, certo? São os auxílios, são o plano safra, a diminuição de juros para financiamentos rurais, né? Tem os projetos rurais, os incentivos fiscais também dados, né? Anistias, remissões e isenções, estão dentro das subvenções governamentais. Sobre as definições, aí a gente destacou aqui alguns pontos de definições que traz o CPC 29 em relação a ativos biológicos e produto agrícola. Nós temos aqui a definição de atividade agrícola, que refere-se ao gerenciamento da transformação biológica e da colheita de ativos biológicos para a venda e a produção agrícola, certo? Então, a atividade agrícola tanto vai abranger, né, os ativos biológicos, como a produção agrícola, como, né, essa transformação que acontece na planta portadora
para produzir o ativo biológico, né? E aí o gerenciamento dessa atividade, né, de transformação biológica, da colheita dos ativos, da produção agrícola, tá? Então, ela é todo esse gerenciamento, né, refere-se à atividade ou é referente à atividade agrícola. Sobre ativo biológico, o que a gente tem de definição? Ele é definido como um animal ou planta vivos, tá? Então, um animal vivo, ele é um ativo biológico. Uma planta viva é um ativo biológico, tá? Embora a planta portadora, né, tenha vida, ela não é considerada um ativo biológico na forma contábil, tá? Então, na contabilidade rural, é importante o aluno já aprender isso, entender isso, tá? Que ativo biológico é animal e planta vivos. Porém, uma planta portadora, o que é uma planta portadora? Ela porta fruto, certo? Ela porta fruto. Uma planta portadora, ou seja, um pé de manga, ele é uma planta portadora, tá entendendo? Mas tem uma planta que não é portadora? Tem, por exemplo, o pasto, né? Tem várias plantas de pasto, né? Capins, uma variedade enorme de capins que são de corte, né? Você corta, depois vai rebrotar. Porém, o que acontece? Ela não é portadora de um fruto, tá? Então ela não é uma planta portadora. Aí ela é tida como um ativo biológico, certo? O próprio capim é um ativo biológico. Já o pé de manga, né? Ele dá manga. A manga, o fruto da mangueira é o ativo biológico. A mangueira não é ativo biológico. Isso com relação à forma contábil. Tá? Transformação biológica, foi o que a gente viu lá, né? O que seria essa transformação biológica? Compreende o processo de crescimento, degeneração, produção e procriação que causa mudança qualitativa ou quantitativa. Então, a transformação biológica é esse processo de crescimento ou, né, de degeneração, tá? É o processo de produção, no caso do animal, é a procriação, né? E isso vai causar mudanças qualitativas ou quantitativas. No caso de uma procriação, você tem uma mudança quantitativa no sentido de que você vai ter mais cabeças de gado e qualitativa no sentido da qualidade genética, da qualidade desse gado, tá? E também, né, o crescimento da planta, né, do que é plantado, a sua produção, certo? E aí tem uma transformação biológica aí quando se há essa produção, ou também na questão da degeneração da planta, do fruto, tá certo? Produção agrícola, mais uma definição aí do CPC 19. Vamos aí à nossa penúltima definição. É definida como o produto resultante do ativo biológico no momento da colheita, tá? Então, a produção agrícola ela vai ser o que a gente chama de resultado, né? O produto resultado de um ativo biológico, certo? Quando eu vou colher. Então, o milho, o feijão, a soja, a cana-de-açúcar, o capim, eles são produtos agrícolas, tá? Porque aí eu vou retirar toda aquela produção agrícola, ou seja, eu vou tirar o produto resultante deles, que são ativos biológicos, no momento que eu estou colhendo. Tá? A colheita em si é a extração do produto de um ativo biológico ou a interrupção da vida de um ativo biológico. Tá? Então, eu posso tanto colher extraindo o produto e o ativo continuar ali para continuar produzindo, ou eu posso interromper a vida arrancando, porque tem determinados tipos de, de ativos biológicos, né, que eles cessam com a, a colheita, certo? E tem outros não, né, que vão continuar ali, que é o caso do capim, né, que vai rebrotar, cana-de-açúcar, rebrota, certo?
Beleza, pessoal. E aí a gente termina aqui essa parte dos ativos biológicos e produto agrícola com esse quadro, crescer um pouquinho ele aqui, acho que vai ficar visualizando melhor aí para vocês, onde eu tenho, para a gente poder fazer uma distinção aqui entre o ativo biológico, a produção agrícola e a transformação agrícola, né? Ou seja, o produto resultante, melhor dizendo, né, do processamento depois da colheita. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ativo biológico, carneiro. Vamos aprendendo aí, ó. Carneiro, ele é um ativo biológico, parte da agropecuária, do gado, né? Da pecuária. Então, eu tenho um carneiro, aí, ó, ele é um ativo biológico. Quando eu tosquio aquele carneiro para tirar a lã, o que que eu estou tirando dele? Eu estou tirando um produto agrícola, certo? Eu estou tirando um produto agrícola. A lã, ela está vindo do carneiro, que é de um ativo biológico, tá? Uma floresta replantada, ela é ativo biológico, tá? Agora, quando eu extraio aquela árvore, né? Por exemplo, uma árvore cortada, aí eu tenho um produto agrícola, tá? Uma plantação, tá? Uma plantação em geral, ela é chamada de ativos biológicos. Em geral, ela vai ser chamada de ativo biológico. E o que eu vou retirar de lá, com a colheita, né? Eu vou ter um algodão colhido, uma cana colhida, um café colhido. Então, aquele produto da colheita, ele é chamado de produto agrícola, tá? E aí eu tenho o gado de leite. O gado de leite é ativo biológico. O leite que eu extraio do gado é o produto agrícola. Assim como porcos e suínos, né, são ativos biológicos, a carcaça deles é um produto agrícola, tá? Com toda a carne, o osso. Os arbustos são produtos biológicos. No caso de ervas medicinais, né? De chás. Então, a folha dos arbustos é o produto agrícola. Está lá o arbusto que a gente tem muito aqui, cidreira, né? Os arbustos de cidreira. A cidreira lá, o arbusto, o pé de cidreira, ele é um ativo biológico. As folhas que eu colho da cidreira para fazer chá, essas folhas é o produto agrícola, tá? E aí esse produto agrícola colhido, ele vai se transformar em produtos resultantes depois de um processamento, tá? Por exemplo, a lã, ela vai ser processada e vai se transformar no fio, no tapete, né? A árvore cortada, ela vai ser processada e se transforma de tora até a celulose do papel, tá? O algodão, eu vou ter o fio do algodão, como no caso da lã, e vou ter uma roupa, por exemplo. A cana colhida, eu vou processar e vou ter o açúcar, o álcool etanol, a cachaça, né? Eu vou ter a rapadura, vou ter o melaço. O café colhido, eu vou ter um café limpo em grão, moído, torrado, como eu expliquei para vocês no início da aula 1. O leite, eu vou poder processá-lo, industrializá-lo e ter o meu queijo. A carcaça, eu vou fazer salsicha, presunto, bacon. Das folhas do produto dos arbustos, né? No caso da cidreira, vai ter o chá. Um arbusto do fumo, eu vou ter o tabaco, né? E assim são produtos chamados de resultantes do processamento após a colheita. Certo, pessoal? Para a gente terminar a nossa aula, tem algumas observações importantes aqui. As árvores frutíferas, elas atendem à definição de planta portadora e estão no alcance do CPC 27. Olha aí, ó, confirmando aí. CPC 27, 29 vai trabalhar o ativo biológico. O 27, a planta portadora. Então, é importante vocês lerem ambos os CPCs, tá? E aí, o produto da planta portadora, enquanto informação, e fisicamente ligado à planta portadora até o momento da colheita, ele é considerado ativo biológico, certo? Então, está lá a mangueira e está os frutos da mangueira. Eu tenho a planta portadora, que é a mangueira, e o fruto que está lá é o meu ativo biológico. Daí, quando eu retiro, quando eu faço a colheita, ele se transforma no produto agrícola. E quando eu faço o suco da manga, transforma-se em um produto processado, certo? Então, essas definições elas vão aos poucos sendo bem assentadas aí no entendimento de vocês, tá bom?
Sobre a mensuração do ativo biológico, o que é mensuração? A medida, a quantificação, né? O CPC 29 também traz algumas observações. Os ativos biológicos eles devem ser reconhecidos inicialmente e em períodos subsequentes a cada data de reporte pelo seu valor justo, menos os custos estimados no ponto de venda, a menos que o valor justo não possa ser mensurado de forma confiável, né? Se eu não consigo mensurar o meu valor, um valor justo de forma confiável, eu tenho que ir para a mensuração a valor de custo, tá bom? Então, mas normalmente eu sempre vou ao valor de mercado. Quanto que está valendo no mercado o meu ativo biológico, e eu faço, então, um reconhecimento contábil, né, valorando os meus ativos biológicos pelo valor justo, tirando os custos, óbvio, de produção. Tá? Dentro do CPC 29, ainda nas definições, aí eu tenho o que é o valor justo. Tá? Lá também vai dizer o que é valor justo. Ou seja, é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Na disciplina de contabilidade avançada, nós vamos trabalhar essa questão aí, porque tem um método, né? Um método de avaliação de investimentos chamado método a valor justo. E esse é o mesmo conceito, tá, pessoal? O mesmo conceito que está aqui no CPC 29 para ativo biológico, vai estar em outros CPCs, tratando, por exemplo, dos instrumentos financeiros, que eu não recordo aqui o número do CPC. Então, o valor justo, esse conceito ele vai ser sempre esse, tá? Muitas vezes a gente confunde valor justo com valor de mercado. Em muitas ocasiões não é a mesma coisa, em outras é. A ideia do valor justo é o valor que está no mercado, tá? Porém, o valor justo tem essa característica de ser justo, ou seja, é justo para quem compra, e é justo para quem vende, e é justo para quem compra. Tá entendendo? Ou seja, eles acertam um valor, não é uma transação forçada. Tá vendo aqui, ó? A transação é não forçada. O que quer dizer uma transação não forçada? É que só vão realizar a transação se ambos acertarem o preço, né? Ambos entenderem que o preço é justo para ambas as partes. Entenderam, né? Então, esse é o valor justo. É aquele que está no mercado, porém é aquele que segue uma ordem de mercado em que o que compra e o que vende vão chegar naquele mesmo preço. Isso acontece muito nas plataformas de day trade, de investimento, né? Quem trabalha na bolsa. Hoje, eles veem lá que tem preço para quem compra e para quem vende, tá? E aí só vai acertar preço de compra e venda, e eles vão acertar ali quando eles chegarem no preço que eles ajustarem, né? Olha o verbo aí, né? Ajustarem, certo? Ou seja, tem um valor justo. E aí, quando a mensuração do valor justo não for confiável, né? Ou seja, quando não houver um valor de mercado, um valor ajustado, ou uma metodologia de mensuração, né, que seja valor justo, aí o ativo biológico pode ser mensurado ao custo, menos a depreciação e menos a perda por irrecuperabilidade que foram acumuladas. Tá? Então, isso é como vai ser mensurado o ativo biológico. Aí, pessoal, no decorrer da nossa disciplina, a gente vai estar trabalhando detalhadamente cada um desses pontos. Esse momento inicial aqui, né, é uma introdução à contabilidade rural. E aí, a partir de então, a gente vai, na próxima aula, por exemplo, ele vai estudar planificação, plano de contas, como é que a contabilidade acontece na questão rural. Beleza, pessoal? Então é isso aí, atividade 1 sendo aplicada hoje, né? Tem o prazo de 8 dias para você entregar a atividade. A gente já vai colocar o link lá na plataforma do Jacad, tá? Essas atividades vão estar no Jacad e nós vamos trabalhar as atividades da plataforma A no Moodle, beleza? Então, é isso, fiquem com Jesus, até a próxima, bons estudos para vocês.